Hoje eu quero falar sobre algo que pode realmente girar uma chave na sua cabeça aí, na sua mente, sobre alguns obstáculos que podem estar te impedindo, e obstáculos invisíveis, essa é a pior coisa, que você não consegue ver. Obstáculos invisíveis que podem estar te impedindo aí de chegar em pelo menos 50 mil reais de faturamento com os serviços particulares por mês. E detalhe, 50 mil trabalhando 20 horas por semana é a nossa promessa aqui, né? Que é possível. Vamos falar sobre crenças que limitam médicos de viverem de seus serviços particulares, de fazer uma medicina justa, ética, resolutiva, de qualidade, e que impedem esses médicos de serem bem remunerados, obviamente, né, em consequência disso. Se não faz uma medicina de qualidade, na maioria das vezes não é bem remunerado. Por não ser bem remunerado, acaba tendo que trabalhar muito. Por trabalhar muito, não tem qualidade de vida. E é o círculo vicioso, né? Aqui a gente, por isso que o nosso método, o nome, nosso projeto, nossa empresa, tudo tem o nome de círculo virtuoso da medicina. Por quê? A gente te ajuda com o nosso método a fazer uma medicina de qualidade para os seus pacientes e para você. Em recompensa a isso, você consegue ser bem remunerado e, em consequência a isso, você consegue ter qualidade de vida. Trabalhar menos, ganhando mais, tendo tempo para você, para sua família, para o que importa. Então vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje, vamos falar sobre crenças, né? Crenças são ideias que, como eu falei, né, são códigos mentais, são programações mentais, como se fosse uma instalação de um software no cérebro, né? Que faz com que aquela programação mental você realmente tem aquilo como uma verdade absoluta, mesmo que sejam falsas. E quando essas crenças elas atuam de forma inconsciente, né, na maioria das vezes é inconsciente, elas sabotam suas decisões, seus planos, seu crescimento, sua capacidade de gerar valor no seu consultório, para o seu paciente e, obviamente, para você. Quer ver alguns exemplos? Atendimento particular é só para médico especialista. Não é não. No Brasil, hoje, tem 40% dos médicos, um pouco mais de 40% de médicos que são generalistas. E eu realmente acredito que o médico generalista, ele pode sim atender particular e pode sim ter uma remuneração alta. E a gente tem alunos que são exemplos disso, tá? Quer ver outra crença? Na minha cidade as pessoas são pobres, elas não pagam, as pessoas são pobres, não tem dinheiro, a minha cidade as pessoas não pagam. É outra crença também que pode estar te limitando. Quer ver outra crença muito comum? Vender na medicina é antiético, é errado, você está se aproveitando do paciente. O paciente está doente, você vai vender algo para ele? Isso é errado, isso é antiético, isso é ser mercenário. Cara, isso é uma baita crença limitante. É uma baita crença limitante. Sabe por quê? Porque enquanto você, por exemplo, que está atendendo plano de saúde, que está no SUS, por exemplo, ou atendendo em plantões, sabe o que é que você está fazendo? Você também está vendendo. Só que você está vendendo a sua hora. Você está vendendo a sua hora e barato demais, a preço de banana. E, enquanto isso, tem muita gente ganhando dinheiro às suas custas. Estão vendendo o seu serviço. Então, quando você se credenciar os planos, você está vendendo seu serviço para os planos. E entregando uma medicina mais ou menos, para os pacientes dos planos. E da mesma forma no SUS, muitas vezes da mesma forma também nos plantões. Quer ver outra crença que para mim é uma das maiores, assim, as que mais prendem os médicos, né, mantém os médicos presos, né, no círculo vicioso? É a crença de que eu preciso ter tudo perfeito para que eu possa começar. Quando eu tiver o melhor microfone, a melhor câmera, quando eu tiver a melhor oratória, quando eu tiver pelo menos 5 especializações, quando eu tiver o pós-doutorado, quando eu tiver um consultório lindo, quando eu for uma pessoa extremamente extrovertida, né? Quando os astros se alinharem, aí finalmente eu vou poder começar. Ou seja, perfeccionismo é algo que pode estar, eu arrisco dizer que é o que mantém a maioria dos médicos presos, né? Perfeccionismo é uma das principais crenças. Quer ver outra crença também que escraviza médicos em 2025?
é a crença de que marketing só quem faz marketing é médico, que não é bom. Só faz marketing quem é médico picareta. E a pessoa repete tanto isso, isso foi dito em algum momento e ela acreditou como verdade, ela repete, e isso impede dela estar ajudando as pessoas. Porque marketing aqui no CVM, assim como vender, é ajudar. Quando você vai lá na internet e coloca um texto, quando você coloca um vídeo, quando você coloca um post, quando você faz uma live, você está ajudando as pessoas, você está trazendo informação de qualidade. Marketing é só uma ferramenta, vender é só uma ferramenta. Você usa para o bem e pode usar para o mal. Né? Você que sabe, aí não tem nada a ver com vender ou com marketing. Então, essas frases, gente, elas parecem normais, elas podem ser comuns, mas elas são como se fossem correntes invisíveis que te mantêm preso na medicina industrial, na medicina meia boca, na medicina que é ruim para médicos e pacientes. E quando eu falo de crenças, eu não estou falando, por exemplo, da falta de capacidade técnica, nem da falta de formação, nem da falta de experiência. A coisa que eu mais vejo comum no CVM são médicos que são incríveis do ponto de vista de capacidade técnica. São médicos e médicas que realmente são muito bons e muito boas no que fazem. O grande lance é que você pode ser um baita médico, uma baita médica, mas se você continuar com as crenças erradas, você vai continuar se sabotando. Você vai nadar, 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 nadar e vai morrer na praia. Quando a gente muda as nossas crenças, a nossa programação mental, a gente começa a expandir a nossa visão de mundo, né? O que é possível. Aí eu pergunto para vocês, quanto que vocês acreditam que hoje é possível vocês faturarem num único mês, só com particular? E é uma pergunta até para a gente olhar para suas crenças, porque a resposta vai dizer muito sobre suas crenças. Quanto que você acredita que hoje você consegue faturar? Como é que você reprograma uma crença, né? Como é que você muda essa programação mental? Como é que você supera esse obstáculo, né? Ou esses obstáculos? Eu vou trazer aqui 3 estratégias, tá? Primeiro, consciência. Nomeie suas crenças. Se você não sabe o que te trava, você não consegue romper. É a mesma coisa de um paciente que tem uma doença, mas ele não aceita que tem, ele nem sabe que tem. Ele não vai tratar aquela doença. O paciente é diabético, ele não sabe que tem diabetes, ele vai pisar o pé na jaca, ele não está nem aí para controlar açúcar, o que ele come, ele não sabe. Mesma coisa é você. Se você não sabe qual é a crença que está lá rodando no seu inconsciente que está te impedindo de prosperar, como é que você vai reprogramar essa crença? E aí isso já é a segunda coisa. Segunda coisa é reprogramação. Trocar uma crença que está te limitando por uma crença fortalecedora. Vamos pegar aqui o perfeccionismo, né, como um exemplo de crença, né? Quando tiver tudo perfeito, eu começo. E aí lá no CVM a gente muda essa frase para é melhor feito do que não feito por querer fazer perfeito. Então a gente reprograma, sabe? Poxa, vender é difícil, né? Vender é algo que eu não domino, vender é um dom. Aí a gente tem uma crença lá no CVM que é quem vende um, vende mil. Uma forma de reprogramar é você mudar as frases, né, que você tem aí na sua cabeça. A gente vai reprogramando as crenças, vai descobrindo quais são, vai reprogramando, e a gente vai... A terceira coisa, para você superar crenças limitantes, é você realmente ir para a ação. A importância aqui de você ter ações estratégicas. Por exemplo, aplicar o método certo, ter um passo a passo, e aí entra o método CVM como um exemplo para você seguir. Pô, eu tô com medo, eu não sei se funciona. A importância de você ter um método testado e validado na prática. Você não tem mais que ficar discutindo se funciona ou se não funciona. Funciona a parada, você só precisa fazer. E aí é uma das coisas que tem transformado a vida dos nossos alunos. Por quê? Porque uma vez que eles começam a aplicar o método e funciona, até quando a crença limitante ainda é muito forte, quando eles, por exemplo, quando eles vendem um programa de acompanhamento de, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, uma cirurgia de 20 mil, de 30 mil, isso faz com que eles quebrem essa crença, com que eles transformem essa crença limitante numa crença fortalecedora. Por quê? Porque o método
gera resultado. Quanto mais ele aplica o método, mais ele vai destruindo as crenças limitantes, transformando em crenças fortalecedoras. Exemplo, Michel Araújo. Michel dizia assim, quem tem dinheiro vai para São Paulo. Ele dizia isso, que ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Quem tem dinheiro vai operar em São Paulo. Hoje o Michel cobra 35 mil só do honorário dele nas cirurgias que ele faz, por exemplo, que ele envelopa como programa de acompanhamento. E ainda ganha presente de paciente. O paciente paga 35 mil, a parte dele, e ainda dá um presente para ele. Isso faz com que qualquer crença de que o paciente que tem dinheiro vai para São Paulo, ela vá diminuindo, e a crença de que, cara, eu posso fazer um serviço incrível aqui em Natal, os pacientes podem, né, escolher um serviço incrível aqui, porque eu entrego um serviço incrível aqui. E aí ele vai fortalecendo essa crença. Alguns outros exemplos de crenças, tá? Eu já entrego muito, não posso cobrar mais, né? As pessoas acham que para cobrar mais, elas precisam entregar mais, né? E não é necessariamente dessa forma. A melhor forma de você olhar para o seu preço é ficando presente para o valor que você entrega, tá? Para a transformação que você entrega. Uma transformação pode durar, sei lá, alguns segundos, 1 minuto, algumas horas, ou pode durar um ano inteiro. O que a gente ensina aqui é que a gente reprograma, a gente ajuda a reprogramar a crença em relação a não poder cobrar, que você fique presente primeiro, para entregar realmente 10 vezes mais o que você cobra, tá? E ficar presente para o quanto que é valioso o serviço que você presta. Afinal de contas, você cuida de vidas, né? De saúde das pessoas. Não tem um bem mais valioso do que isso. As pessoas têm 50 mil para pagar num carro e não tem 500 reais para pagar numa consulta. Tá vendo? O problema não é a cidade, o problema não é as pessoas não terem dinheiro. O problema é que o médico, ele tem uma crença de escassez muito grande ainda. E aí o seguidor, minha dificuldade para faturar 50 mil é encontrar os pacientes certos. Aí eu perguntei, tá, e o que você está fazendo? Já está fazendo... já tem uma equipe de marketing que te ajuda a fazer Google, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, nanana. Ele falou, não. Eu falei, ok. Já tem uma secretária própria? Ele falou, não. Já faz uma consulta incrível? Eu acho que eu faço. Já tem programa de acompanhamento? Ainda não. Não é que tu tá com dificuldade de encontrar os pacientes certos, é porque tu não tem um serviço. Então, o que é o método CVM? O método CVM a gente ensina o médico a fazer um serviço incrível e depois ensina ele a como divulgar isso, a como ser encontrado pelos pacientes. Agora, nenhum marketing vai te salvar de um serviço medíocre. Primeiro você começa, depois você melhora. Feito é melhor do que não feito por querer fazer perfeito. Tá? Se eu fosse esperar ficar tudo perfeito para começar, eu ainda não teria começado. Porque até hoje não está perfeito. E nem nunca vai estar. Mas a gente vai melhorando aos poucos. Vai melhorando. Tá? Cobrar na medicina é errado, é explorar o paciente. Isso é uma crença de culpa que você tem. Vender na medicina não é empurrar, você não vai oferecer algo que o paciente não precisa, você não vai ficar empurrando exame, você não vai fazer empurroterapia de cirurgia, de procedimento, você vai oferecer o que o seu paciente precisa. E se o seu paciente precisa, meu irmão, minha irmã, é seu dever se capacitar, treinar para oferecer o que ele precisa e realmente entregar muito mais do que você está oferecendo. E é por isso que os programas de acompanhamento garantem, ou não é a palavra não é garantir, mas aumenta muito a chance do seu paciente ter uma transformação real. E quando ele tem uma transformação real, ele paga feliz, volta, te indica, paga de novo, faz um baita de um depoimento lá no seu site do Google, no seu Instagram, em qualquer lugar, fala bem de você, traz a mãe, traz a tia, traz a avó, traz o sobrinho, traz todo mundo. Você pode também cair em outra armadilha, que é tentar resolver tudo sozinho. Você pode continuar preso na síndrome da próxima pós, né? Não, vou fazer mais uma pós, e aí quando eu tiver mais uma pós, e mais um RQE, e mais um mestrado, e mais um doutorado, mais um título, e um título, e um título, isso é uma crença de incapacidade, a síndrome da próxima pós. Você não precisa de mais uma pós, só precisa ter reprogramar essa crença de que você não dá conta, que você não consegue, ou uma crença de não merecimento. Eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu... Como assim a pessoa vai me pagar 10 mil
para eu fazer um acompanhamento dela. Como assim ela vai me pagar 20 mil, 30 mil? É uma crença de não merecimento. Como é que você muda isso? Se conscientiza de que você tem que tem crenças que estão te impedindo aí, rodando no teu inconsciente, no seu subconsciente. Segundo, começa a reprogramar. Terceiro, método e ambiente. Se você está no ambiente onde as pessoas continuam repetindo crenças limitantes, esse negócio particular é para picareta, é só para injetável, é só para vender soro azul, para vender coisa que não funciona, só ganha dinheiro, só fatura muito no consultório quem engana os pacientes. Baita crença limitante. Eu já tive a crença limitante lá atrás de que só prospera no Brasil quem faz coisa errada. É uma baita crença limitante. Isso é injusto, isso é irresponsável, inclusive. Porque olha só, aqui eu estou fazendo essa live, tem um microfone da Shure, tem uma empresa de internet, tem uma empresa de energia, tem uma empresa de ar-condicionado, empresa. Todas essas empresas são. Todas essas empresas são tocadas, são lideradas por pessoas desonestas. Pelo amor de Deus. Isso é irresponsabilidade, uma baita de uma crença limitante. Hoje, qual é a crença fortalecedora que eu tenho? É possível sim ser próspero no Brasil fazendo um serviço ético, íntegro, de qualidade. É possível. É possível fazer isso como médico, é possível fazer isso sem enganar ninguém, é possível fazer isso, sabe? Pelo contrário, transformando a vida das pessoas. Eu ganho e ganhei muito dinheiro nos últimos anos e vou continuar ganhando muito mais. E eu ganho isso com muito orgulho, falando com a boca cheia, eu digo para vocês. Eu ganho isso transformando vidas. Médicos que estavam com a vida destruída, saúde, casamento, filhos, querendo desistir da medicina, alguns com depressão, outros, enfim, depressão braba, e que deram verdadeiras guinadas nas suas vidas, não só na sua carreira, nas suas vidas. Recuperaram saúde, alguns recuperaram casamento, alguns recuperaram relação com os filhos, alguns recuperaram o amor pela medicina. Então, qual é o problema de ganhar dinheiro fazendo bem? Sabe quem é mercenário? Que eu, Wilder e Sidney, acredito que é mercenário. Sabe quem que eu acredito que é mercenário? É o que eu era mercenário quando eu trabalhava no serviço público, quando eu dava plantão, quando eu trabalhava em plano de saúde. Por quê? Porque eu ia pelo dinheiro. Eu não ia para fazer uma medicina de qualidade, até porque eu não conseguia. Até porque no SUS eu não tinha condições, nos plantões eu não tinha tempo, nos hospitais particulares eles queriam que eu pedisse exame e empurrasse um monte de coisa que o paciente não precisava para poder girar. E sempre eu me sentia uma peça da engrenagem do sistema, me sentia um prostituta, me sentia um mercenário, porque eu não estava fazendo o meu melhor pelos pacientes. Assuma que você pode ter algumas dessas crenças que podem estar te limitando. Liste tudo que você acredita sobre dinheiro, sobre medicina, sobre preço, sobre valor, sobre venda, sobre marketing. Troque frases como não dá por como posso fazer isso dar certo. Troque frases como é muito arriscado investir no particular para como é que eu posso fazer para diminuir o risco. E o meu convite é para que você se junte a um grupo que tenha crenças fortalecedoras, que pode te ajudar também a transformar a sua. E uma dica prática para você aplicar agora é: escreve aí junto comigo, exercício prático, tá? Médico bom tem que trabalhar muito e ganhar pouco. Agora eu vou pedir para você escrever do lado. Essa crença me aproxima ou me afasta do meu objetivo? E agora, eu quero que você substitua essa frase por uma outra frase, com uma crença fortalecedora. Eu posso exercer a medicina com excelência, atender com propósito, com ética, com integridade e ser muito bem remunerado por isso. Cola isso em algum lugar para você olhar todo dia. Se você me ouviu até aqui e você não é aluno CVM, fica ligado, fica ligada, que esse mês de maio a gente vai fazer uma oferta
para a nossa próxima turma do programa CVM, que é uma oferta de mãe. É uma oferta de mãe. Então, já segue aqui o perfil do Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube para você não perder. A gente vai divulgar nos próximos dias a data que a gente vai abrir inscrições para a próxima turma do CVM, com oferta de mãe. E ainda não entrou no nosso programa de mentoria, se você não faz parte ainda do nosso grupo de mentoria, eu vou te convidar a escrever aqui embaixo a palavra mentoria, ou então me mandar um direct, que eu mesmo vou falar com você, para a gente agendar uma ligação, uma conversa, que você pode falar comigo, inclusive, se você for aluno CVM, dependendo do seu momento, você pode pedir, coloca lá no formulário, quer falar comigo, então manda no direct, que eu falo com as pessoas no direct diretamente. Vai ser um prazer te receber na mentoria. Ó, quem que tá na mentoria? A Daphne está na mentoria, a Domila está lá na mentoria. Domila, inclusive, que não é só aluna, ajuda também a entregar como mentora, assim como Luciana Barberino, Ana Cristina, Tami Cambraia e Michel Araújo. Se você quiser quebrar de uma vez por todas essas crenças aí que você descobriu que tem e começar realmente a trilhar o caminho de viver da medicina que você sempre sonhou, com liberdade, agenda leve e faturamento de 50 mil ou mais por mês, só com serviços particulares de alto valor, eu posso te ajudar. Escreve mentoria aqui embaixo que a gente pode te ajudar. Se você está pronto para destravar e faturar o que você realmente merece, vem com a gente. Vai ser um prazer te ajudar. Show de bola, minha gente! Mais uma live semanal entregue. Depois vão dizer que foi sorte. Vou fazer 6 anos em julho, né, de CVM. Vamos fazer o aniversário do CVM em julho. É toda semana a gente está aqui. Toda semana. Cuidado com as crenças aí que você pode estar rodando na sua cabeça, que podem estar te impedindo de ir para o próximo nível. Fica aí o convite para você entrar aí na nossa comunidade, no nosso grupo, para que você, aos poucos, vá mudando cada uma dessas crenças e criando novas crenças fortalecedoras para que você possa ter uma vida como você merece, tá bom? Até próxima live. Fiquem ligados aí nos nossos próximos comunicados. É isso, bora para cima e é só o começo.